Olá pessoal, tudo jóia? Vamos lá para mais um Mão na Massa aqui do nosso canal, certo? Débora, o que é exatamente esse Mão na Massa? Vou dar esse recadinho para você se acostumar com essa ideia e saber que tem como aí você deixar a sua sugestão também. Então olha só, eu criei esse quadro aqui no YouTube chamado Mão na Massa. Para quê, Débora? Resolvendo questões. Mas não é só para resolver exercícios, tá? O objetivo aqui desse quadro, que vai acontecer toda quarta-feira, é trazer aqui resolução, a explicação, falar do conteúdo, falar do critério de correção, o que seria aceito, o que não seria. Então é muito mais que resolver. É a gente realmente analisar, estudar. Então a resolução aqui não é uma resolução igual que a gente faria no dia da prova, que é pegar, bater o olho e resolver, tá? A resolução aqui, o objetivo é fazer como a gente faria para estudar, beleza? Para analisar a questão, tudo bem? E toda quarta-feira eu vou trazer aqui um exercício resolvido de matemática, de física ou de química. E Débora, quais exercícios? Como que você vai selecionar esses exercícios? Na verdade, gente, eu quero que você sugira para mim o que você quer que eu faça aqui, beleza? Então, olha só, aqui na descrição do vídeo você vai poder deixar a sua sugestão, tá? Desde que a questão seja da VUNESP, então o critério é pré-requisito, seja VUNESP, medicina, VUNESP, beleza? Se for medicina VUNESP, você vai colocar o nome da faculdade, o ano e o número do exercício. Por exemplo, esse aqui que a gente está resolvendo é um exercício da FAMERP de 2022, exercício 14, beleza? Débora, eu quero que você resolva um da Unesp, um da Unifesp, da CEUP, sei lá, qualquer faculdade que seja VUNESP, medicina, você pode colocar o nome da faculdade, o ano e o exercício. E ele vai entrar na lista, porque eu pedi lá no Stories do Instagram, inclusive se você não me segue no Instagram, gente, você tem que me seguir no Instagram. Coloquei na caixinha lá e recebi algumas indicações, algumas sugestões. Então, você pode colocar aqui, vai entrar na lista e toda quarta-feira eu vou trazer uma resolução aqui explicando o passo a passo para você, beleza? Ah, mas esse exercício eu já resolvi. Assiste a resolução, porque eu acredito que vai ter algo que vai agregar, porque não é só resolver, é analisar todo o processo, tudo bem? Eu acredito que vai agregar. Então, eu sugiro que você assista, que você veja, que você realmente preste atenção, porque a gente vai fazer uma revisão, que na verdade acaba sendo uma revisão do conteúdo. Tudo bem? Fechou? Então, vamos lá, vamos resolver. Como eu havia dito antes, esse exercício é o exercício 14 de 2022 da FAMERP. Vamos resolvê-lo? Como não podia faltar, né, gente? Tinha que ser o quê? Orgânica. Olha só, uma coisa super importante, já uma dica para vocês aí. Todas as provas de medicina da VUNESP têm química orgânica, cada uma com a sua particularidade, cada um com o seu pré-requisito, com a sua intenção, com a sua característica, mas todas as provas têm química orgânica. Fechou? Então, vamos lá? Ó, eu vou ler passo a passo e nós vamos analisar todo o processo antes de começar a resolver. Fechou? Então, olha só. Sabões e detergentes possuem a mesma aplicação no cotidiano. Ok, mas são obtidos por processos diferentes, conforme reações apresentadas abaixo. Aí tá aqui, ó, processo 1 é a obtenção do sabão. Vamos analisar? Aqui, vou pegar de vermelho, tá? Para eu obter o sabão, eu vou analisar aqui, qual que é a minha estrutura? Isso daqui, ó, é uma cadeia apolar, faz sentido? E aqui tem um pedaço que seria mais polar, mas esse pedacinho aqui de hidrocarboneto também acaba sendo, tem uma característica meio apolar. E eu tenho um grupo funcional bem conhecido aqui. Você lembra qual que é? É o nosso amigo éster. Tem alguém que tem a ver grupo funcional? Gente, tudo a ver. Orgânica gira em torno de grupos funcionais, reações orgânicas. Então eu vou colocar aqui, ó, que eu tenho um éster. Isso já me fala muita coisa, tá? Então eu tenho um grupo funcional éster e tenho uma base forte. Para fazer sabão, eu preciso de uma base forte, é o hidróxido de sódio, beleza? E aí, ó, o que que acontece? Ele me mostra, né, a saponificação aqui, ó, o processo do sabão, né? Eu tenho um éster, essa ligação vai se romper, essa hidroxila vai se ligar com aqui o hidrocarboneto
e esse sódio vai ligar aqui, vai formar outro éster. Percebeu? Ó, esse lado da estrutura não mudou nada, eu continuo formando um éster, só que agora é um éster que tem um sódio na minha cadeia, no final aqui, certo? Esse finalzinho aqui, ó, esse lado aqui onde tem OCH2, CH2, CH2, também tem um caráter apolar. Agora, quando a gente coloca aqui, ó, o sódio, eu tenho uma estrutura com o lado apolar, que é esse aqui, que é o meu hidrocarboneto, faz sentido? E tenho agora o meu lado polar, que é este daqui, que é o meu éster, que tem o sódio. Faz sentido que seja assim? Faz, porque sabão, detergente, eles têm que conseguir fazer ligação com as duas coisas, né? Com a água, que é extremamente polar, e com a gordura, que é extremamente apolar. Tudo bem? E aí, ó, qual é o produto dessa reação de saponificação, né? Para fazer sabão? Eu vou formar um outro éster e vou formar um álcool. Faz sentido que esse aqui seja o grupo funcional álcool? Beleza? Tranquilo aqui com relação a isso? Um triálcool, na verdade, né? Tudo bem? E aqui, nesse caso, no processo 2, é a obtenção do detergente. Ele me deu o processo. Gente, isso aqui é lindo. Vou até mudar de cor, porque a gente tem várias coisas para falar a respeito disso aqui, tá? Ele me deu a etapa 1, que é o quê? Um hidrocarboneto de cadeia longa. Todo hidrocarboneto é apolar, não esquece disso. Todos os hidrocarbonetos são apolares. Débora, o que é um hidrocarboneto? Uma molécula que só tem carbono e hidrogênio. E aí ele ligou hidrocarboneto com benzeno. Gente, isso é tudo de bom. Ligação com benzeno tem uma série de exceções, de regras que a gente tem que dominar para as provas da VUNESP. Beleza? Então, eu tenho aqui ó, um hidrocarboneto ligando com benzeno, que formou para mim, olha só, tem um nome essa reação, sabia? Que isso aqui tem um nome, não vou falar agora porque vai pedir depois, mas eu vou explicar para vocês. Então, eu fiz o que? A ligação. Lembra que para cada ponta aqui, ó, do meu benzeno, tem um hidrogênio. Se ele entrou aqui nessa ponta, esse hidrogênio saiu e entrou aí esse grupo inteiro, esse hidrocarboneto gigante aqui. Faz sentido? Beleza. Só que não acabou aí. Essa é a etapa 1. Aí eu peguei o produto da etapa 1, coloquei ele aqui, ó, para fazer a etapa 2. E fiz uma outra reação com ácido sulfúrico. Essa reação chama sulfonação, tá? Então eu vou sulfonar. Então eu vou colocar o ácido sulfúrico no que eu já tinha. E ele entrou nessa posição. Nós vamos falar sobre isso, tá? Peguei o produto que tá aqui, reagi de novo com uma base. Olha isso, gente! E formou o meu produto, que é a obtenção do meu detergente. Cadeia apolar aqui, né? Lembra que tem que ter essa característica do apolar à esquerda, né? Ou à direita, mas eu tenho que ter uma cauda apolar e uma ponta polar para conseguir migrar e conseguir interagir tanto com a gordura quanto com a água. Fechou? Beleza, vamos entender esses nomes aqui agora? Gente, olha que lindo, tá? Eu amo química, gente, eu sou suspeito que exatas é uma coisa legal, né? Isso daqui é um radical, é um hidrocarboneto. Isso aqui é um benzeno. O nome dessa reação aqui é uma alquilação. Débora, o que é uma alquilação? Eu vou pôr um grupo alquil dentro, né, ligar aqui com o meu benzeno. O que é uma alquilação? É um alcano, ó, o alcano ligado ao benzeno. E aí, o que acontece? Eu vou ter que entender o mecanismo de reação para fazer sentido, tá? Eu tenho que pensar o seguinte, quando eu tenho um composto R com o benzeno, vamos pegar aqui, ó, por que esse elemento ele entrou nesse carbono? Por que ele não entrou aqui? Por que não entrou aqui? Por que não foi aqui, ou aqui, ou aqui? Por quê? Por que ele escolheu esse carbono que ele ligou aqui? Vamos entender? Isso, que isso faz sentido, isso faz diferença para nós. Olha só, o que é importante a gente conseguir entender? Quando eu coloco um elemento com benzeno e não tem ninguém além do benzeno, esse elemento ele pode entrar em qualquer um dos carbonos. Qualquer um. Eu vou falar que isso aqui é o carbono 1, tá? Por convenção, pode ser qualquer um. Carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Esse elemento, como o carbono, o benzeno tá ali, bonitinho, sozinho,
Esse R pode entrar em qualquer lugar, tá? Então eu vou colocar meu benzeno aqui, vou repetir. Ó, no meu produto, ele entrou nesse carbono aqui. Eu vou falar que o R vai entrar aqui. Por quê? Porque eu quero, só por convenção. Porque tanto faz. Todos os carbonos do meu benzeno são iguais, então eu posso escolher onde vai entrar. Tudo bem? Aconteceu a minha alquilação. Fechou? Aí ele pegou o meu grupo, né, da reação aqui da minha alquilação e reagiu com ácido sulfúrico. Ele fez uma sulfonação. Aí vem uma coisa muito interessante, que aí muita gente não sabe. Eu peguei esse elemento que eu já tinha, vou pegar aqui, ó, o grupo R, né? Vou pegar assim, ó, vou pegar exatamente o que ele me deu ali. Eu vou até colocar na mesma posição, pra gente não correr o risco de confundir, tá? Então eu vou falar que R é tudo isso aqui. Vou falar que esse grupo gigante aqui, ó, é o meu R, tudo bem? Então, o meu R entrou aqui, certo? Foi isso que ele falou pra mim aqui, não foi? Aí ele pegou esse composto aqui, vou repetir ele aqui embaixo, posso? Ó, que benzeno maravilhoso, gente. Não, eu vou fazer de novo, Vou fazer de preto, ficar mais bonitinho, que preto parece menos que tá feio, né? Então, vamos lá, ó. Vou fazer, meu benzeno é bonito, gente. Ah, treinei tanto fazer benzeno na minha vida. Ó, tem um benzeno aqui e tem o meu R. Só que ele falou que ele pegou isso e reagiu com ácido sulfúrico. Ele fez uma sulfonação. E aí? E aí, a gente observou que o produto ficou assim, ó. Tan, 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 tan. Isso aqui ficou R. E aqui entrou o grupo da sulfonação, SO3H. Por que? Agora isso é importante. Agora faz diferença, tá? Por que que ele entrou aqui e não aqui, não aqui, não aqui e não aqui? Agora tem um motivo, agora não é à toa, tá? Agora os carbonos já não são todos iguais mais. Agora isso faz diferença. Só arrumar meu benzeno que a gente vai continuar isso aqui, beleza? Débora, por quê? Porque olha só, existe uma coisa dentro de química orgânica que fala que eu tenho grupos ativantes e grupos desativantes. Exatamente isso. Então, olha só. Quando eu tenho um alquil ou qualquer outro elemento aqui para ligar com o benzeno, o benzeno, todos os carbonos do benzeno são iguais. A ressonância está acontecendo, por isso a gente põe essa bolinha dentro do benzeno. Significa que tem ressonância. O que é ressonância? O par de elétrons, os elétrons π, eles ficam circulando, certo? Então, está circulando os elétrons ali, todos os carbonos têm a mesma carga, a mesma quantidade de carga positiva e negativa, tudo igualzinho. Aí eu coloquei o R, por isso que o R pode entrar em qualquer lugar, porque são todos os carbonos iguais, tudo bem? Quando a gente coloca o R, esse R, ele pode ser ativante ou ele pode ser desativante. Ele pode ativar o meu anel ou ele desativa o meu anel. Em outras palavras, ele interfere no meu anel aromático. Os carbonos agora já não são todos iguais mais, certo? Então, existe uma regrinha que você precisa saber, tá? Um conceito enorme por trás disso, mas a regrinha é o seguinte: se eu tiver um grupo ativante, ele orienta na posição orto para dirigente, beleza? Então, na posição orto para. Se eu tiver um grupo desativante, ele orienta meta. Débora, você falou grego agora. Do que você está falando? Vamos entender. Vou pegar vermelho aqui, ó. Meu benzeno, nesse primeiro lugar aqui, ó, todos iguais, tá? Vou pegar esse exemplo aqui agora. Acompanha comigo. Entrou aqui o meu grupo R. Não entrou? O meu grupo alquil. Se ele for ativante, ele vai orientar da seguinte forma: os próximos elementos que vierem reagir, que vão se ligar no anel, esse grupo R que entrou no meu anel, ele determina quem vai entrar, onde vai entrar. Então, qual é a posição que esse novo elemento que vai chegar, ele vai ocupar. Então, quem já está, determina onde os outros vão entrar. Então, se o meu R for ativante,
ele vai orientar orto-para. Quem que é a posição orto-para? Ó, o orto são as duas primeiras posições logo após quem já está. As duas primeiras. Então, isso aqui é a posição orto, essa também é a posição orto. E a posição para é quem está de frente, quem já está. Posição para. E essas outras duas, Débora, é a posição meta. Certo? Então, se o meu radical, se aquele elemento que entrou primeiro for ativante, os próximos que vierem para entrar vão entrar na posição orto ou na posição para. Na vida real, né, dentro de um laboratório, situação real, entra na posição orto e na posição para. Só que aí o enunciado vai dizer para mim se é orto, se é para, quem é mais, quem é menos, aí depende do enunciado. Tudo bem? Deu para entender isso? Só que aqui, isso porque eu escolhi esse carbono para o R entrar. Vou dar um exemplo aqui, depois eu vou até apagar, só para ficar claro para vocês. Se eu colocar aqui, ó, um benzeno, opa, vou subir aqui, ó, senão vocês não vão enxergar, tá? Vou colocar aqui um benzeno. Se eu colocar o R aqui, quem é a posição orto? Lembra? É o primeiro, os dois primeiros depois de quem já está. Então, a minha posição orto é aqui, orto é aqui. Quem é a posição para? Aqui. É aqui, é meta e aqui é meta. Faz sentido isso? Legal? Tudo bem? Deu para entender? Tá, Débora, eu entendi. Beleza. Como que eu vou saber quem é ativante e desativante? Eu tenho que decorar? Tenho que decorar. Certo? Mas é simples, é muito fácil, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou te dizer quem é ativante. Você decora quem é ativante, quem não é aquilo é desativante, certo? Quem são os ativantes? OH, hidroxila, NH2, qualquer grupo R. O que é um grupo R, Débora? Grupo R é um grupo de hidrocarboneto, é um radical, certo? Então, nesse caso aqui, ó, ele é um grupo ativante, não é? Porque, ó, só tem carbono e hidrogênio. R é quando eu tenho uma cadeia de carbono e hidrogênio, tá? A gente chama isso de radical. R ou qualquer elemento da família 7A, qualquer halogênio. Esses são os ativantes. Se não for hidroxila, não for amina, não for um radical e não tiver na família 7A, é desativante. É mais fácil decorar os ativantes do que decorar todos. Deu para entender? Fechou? Muito bem, gente. Isso é muito, 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 muito importante. Débora, isso cai normalmente nas provas? Não é recorrente de todas as provas. Tem algumas provas particulares, né? Tem algumas coisas aí bem específicas, algumas provas bem características que isso é importante. Cai para todas? Não. É por isso que a gente precisa conhecer as particularidades de cada prova. Eu preciso conhecer as particularidades da prova que eu vou fazer, certo? Porque para quem vai fazer FAMERP isso é extremamente importante. Quem foi fazer, sei lá, quem foi fazer a prova da ABC? Não teve isso, por exemplo, né? Várias outras também. Então, é importante. Deu para entender? Fechou? Então, olha só. Eu tenho a etapa 2, que eu já tenho aqui a minha primeira reação, que foi a alquilação. Vou sulfonar, formei na posição para. Por que para? Porque o R é ativante, ele orienta na posição orto para. Ele colocou pra gente aqui a posição para. Beleza? Fechou. E aqui na etapa 3, ele pegou esse produto e colocou com uma base forte de novo, hidróxido de sódio. Lembra que na resolução da quarta-feira anterior, ou em alguma quarta-feira aqui, eu falei sobre base forte, base fraca, que a gente tem que dominar o que é base forte, o que é base fraca? Beleza. E aí, formei meu produto. Cauda longa apolar, faz sentido, porque sabão e detergente tem que ter. E um ponto aqui polar, porque tem que misturar com água e com gordura. Certo? Deu para entender o contexto? Percebeu a quantidade de coisa que nós vimos, estudamos antes de resolver o exercício? Isso aqui, Débora, eu tenho que fazer na hora da minha prova? Claro que não. Com certeza não. Esse conceito tem que estar claro na sua cabeça muito antes da sua prova. Porque na hora da sua prova você só vai executar. Só que na hora que você estiver estudando, resolvendo exercício para estudar, para se preparar, isso tem que fazer, tem que ser feito. Por quê? Aí eu tenho que entender, ele colocou um extra, sabão e detergente diferente, qual é a característica, qual o tipo de ligação, o que é perpendicular, o que é particular de cada situação, por que orientou na posição para, quem são os ativantes, os desativantes. Olha a quantidade de conceitos que nós tivemos que relembrar,
reativar aí para conseguir fazer, certo? Na hora da prova eu tenho que saber que eu vou bater o olho e vou lembrar, pô, isso aqui é ativante, por isso, e já vou resolvendo. Eu não preciso justificar, fazer desenho, nada do tipo. Beleza? Agora, depois de entender todo o conceito do enunciado, nós vamos para a primeira pergunta. Tudo bem? Vamos lá, vamos para a primeira pergunta então. Ó, ele fala o seguinte: a qual grupo de moléculas de interesse biológico, aí colocou carboidrato, lipídio, proteína ou ácidos nucleicos, pertence à matéria-prima orgânica utilizada na fabricação de sabão? Opa, adorei a ideia. Gente, eu tenho um éster. Vamos entender um pouquinho aqui de cada coisa. Eu teria que saber o que é aqui, ó. Eu tenho que saber o que é uma característica de carboidrato, de lipídio, de proteína e de ácidos, certo? Então, olha só, eu sei que é lipídio. Por quê? O lipídio tem éster, então eu sei que é lipídio. Ah, eu tenho que saber isso, Débora? Sim, até lipídio, lipideus. Beleza. Eu tenho que saber até porque é uma interdisciplinar, né? Para quem biologia, acho que vocês têm facilidade. Carboidrato, lembra glicose, sacarose, tem aquela característica. Proteína, tem a característica de ácido carboxílico e grupamina. Lembra disso? Eu tenho que saber as características, ok? Bem tranquilinho isso daqui, bem facinho para nós. Em qual etapa da obtenção de detergente ocorre uma alquilação? Ó, olha só, em qual etapa que acontece uma alquilação? O que é uma alquilação? É uma reação de um alquil, né? De um radical com benzeno. A alquilação é a mesma coisa de pegar um alcano e colocá-lo ligado no benzeno. Em outras palavras, na etapa 1, eu peguei um radical alcano, a cadeia longa de um radical alcano. O que é um alcano? Só para ver se vocês lembram, é uma cadeia onde só tem ligações simples. E liguei com benzeno. Faz sentido isso para vocês? Fechou? Então vamos escrever aqui, ó, etapa 1. Gente, uma dúvida que muitos alunos têm, etapa 1, ponto. Só? Tem que explicar? Não, ele não pediu. Tem alunos que perguntam, Débora, como que eu respondo? Eu coloco aquelas respostas completas, por exemplo, né? A qual grupo da molécula de interesse? Aí eu posso escrever o grupo de molécula de interesse biológico é o lipídio. Precisa fazer isso? Ou então preciso colocar a etapa que acontece a obtenção, a etapa... Preciso disso? Não, gente. Não preciso. Essa ideia de respostas completas, ela é muito coisa de escola, né? Vestibular é muito diferente de escola, tá? Então, olha só. Se ele fez uma pergunta direta e objetiva, você faz uma resposta direta e objetiva. Tá respondido. Lipídio, etapa 1. Respondi, ok? O corretor vai olhar para isso, vai entender a minha resposta direta e objetiva, clara, de forma, claro, organizada, onde está o campo de respostas, tá? Super tranquilinho. Não preciso de resposta completa, mas eu não devo. A não ser que ele me peça exemplifique, explique, justifique. Aí sim eu tenho que explanar melhor essa resolução. Beleza? Letra A, gente, facinho. Tudo bem? Beleza? Vamos para a letra B. O que ele está falando para a gente aqui na letra B? Explique por que se deve utilizar a base, no caso aqui hidróxido de sódio, para a produção dos sabões e detergentes. Vamos analisar? Olha só. Eu usei base e criei aqui, ó, um lado polar. Eu criei base e também gerei aqui um lado polar. Significa o seguinte, tanto sabão quanto detergente, ele precisa ter um lado apolar e um lado polar para interagir tanto com gordura quanto com a água, certo? Isso é muito comum, beleza? Então, por que eu usei a base, né, o hidróxido de sódio? Para que eu conseguisse proporcionar isso, para eu atingir a cadeia que atendesse aí a característica do sabão. Foi por esse motivo. Faz sentido isso para vocês? Beleza? Considerando que no processo 2, vamos pegar o processo 2, vamos limpar aqui para ficar menos poluído, porque você viu que eu gosto de riscar. Isso é mal de professor, tá? Todo professor gosta bem de riscar aqui. Considerando que o nosso processo 2, a cadeia ligada ao anel aromático orienta, olha gente que lindo, a posição em que o SO3H vai ocupar no anel. Lembra que nós vimos aqui?
porque ele é ativante, tem todo aquele processo. Escreva na molécula, reproduzida no campo de resolução, a gente não tem aqui, mas na prova teria, o outro produto que pode ser utilizado na etapa 2, que pode ser produzido, perdão, na etapa 2. Então vamos lá, recapitulando, só para ter certeza que vocês lembram, tá? Então olha só, o meu grupo R é um grupo alcano, é um radical, tá bom? Vou colocar aqui, ó, é um radical. O R é um radical ativante. Ativante. Lembra quem são os ativantes? Grupo R, hidroxila, NH2, que é a amônia, certo? E todos os elementos da família 7A, ok? E a hidroxila, ok? Fechou? Todos os ativantes orientam na posição orto, vou colocar aqui, na posição orto e posição para. Tudo bem? São duas posições do meu anel. Então, qual vai ser o outro produto que ele vai produzir? Ó, já apareceu aqui pra gente na posição para. Qual seria o outro produto na posição orto? Vamos fazer? Vou fazer bonitinho. Vou tentar fazer bonitinho, né? Fazer bonitinho é muita pretensão da minha parte, mas vamos lá. Eu só vou colocar toda essa cadeia aqui, ó, como R, tá? Porque são muitos carbonos aqui para desenhar, né, gente? Então vamos lá, ó, meu benzeno. Olha que benzeno bonito, gente. Fala se não tá bonito aqui meu benzeno. Tá assim, vai lá. Essa cadeia gigante aqui, ó, eu vou falar que é o R, beleza? Ó, o que nós temos aqui é a posição para. Eu tenho a posição orto, meta, para. Então, se é ativante, ele vai orientar para mim a outra na posição orto. Então, eu vou colocar aqui, ó, SO3H. Uma pergunta que alguns alunos me fazem é o seguinte: Débora, se eu tivesse feito assim, ó, tararã, aqui vai ter o R, se eu colocar aqui SO3H, estaria certo? Sim. Eu tenho que representar os dois, esse e esse? Não, porque é a mesma coisa, certo? Então, olha só, imagina o seguinte, ele está desse lado, gira a molécula. Se eu girar, ele vai para esse outro lado. É a mesma coisa. Então, a posição orto é igual, é só eu girar, certo? Tem que pensar que essa molécula, ela movimenta, tá? Tridimensional. Então, eu não preciso representar o do lado direito e o do lado esquerdo. Eu represento uma só, tá? Eu só tenho, e não posso de forma alguma esquecer, que é a posição orto. Beleza? Por quê? Porque o R é um radical ativante. Deu para entender isso? Então, qual seria aí o produto? Eu posso colocar, tentar deixar mais bonitinho, né? Posso colocar esse, porque ó, esse R, ele orienta orto para, então ele vai ter esse produto e esse produto, certo? Quando acontecer, e pode acontecer, então eu não preciso pôr os dois, só para ficar claro, bater na mesma tecla aí. Não preciso e não posso. Tem coisa que a gente só não precisa, mas se fizer não tem problema. Tem coisa que eu não preciso e não devo, que se eu fizer tem problema. E a gente tá falando da FAMERP, então se eu colocar as duas, eu vou errar. A FAMERP não vai aceitar. Outras faculdades poderiam aceitar? Sim, mas não é o caso da FAMERP, a gente tá falando aqui da FAMERP, tá? Cada prova tem seu critério, cada prova aceita suas coisas, tem coisa que aceita e coisa que não aceita. Então, se eu colocar as duas, tá errado, você perdeu. Porque é a mesma coisa, se eu colocar dois produtos, é o mesmo. Então, você repetiu, tá errado. Então, você não entendeu o processo. Então, você não sabe o conceito. Entende? É assim que o formulador, é assim que o corretor entende, tá? Então, tem coisa que eu não posso e não preciso, tem coisa que eu não preciso, mas se fizer, não vai, nem vai me ajudar, nem vai me prejudicar, ok? Nesse caso, vai te prejudicar. Beleza? Então, um único produto. Como ele perguntou assim para você só justificar, e nesse caso teria molécula no campo de resposta, você só colocaria mais um. Às vezes acontece da pessoa montar a reação, colocar os dois reagentes e colocar para você, represente os produtos. Aí sim, se pedir para você os produtos, aí você coloca o produto na posição orto e o outro produto na posição para. Beleza? Então, se pedir o produto, você coloca os dois, mas um numa posição, outro no outro. Nunca os dois no orto e outro no para. Não, é igual meta. Percebeu aqui, ó, uma coisa importantíssima, né? Se for, vamos pegar um elemento qualquer aqui, ó.
se eu tiver um benzeno, tá? Só para vocês entenderem isso. E eu tiver aqui um C desativante, eu vou orientar na posição meta, né? Então vai entrar um outro elemento aqui na posição meta. Eu tenho que colocar aqui e aqui? Não, é o mesmo. É só eu girar. Ó, ele tá aqui. Se eu girar a estrutura, ele tá pro outro lado. Então, um único produto. Então, quantos produtos eu consigo formar quando o meu elemento é desativante? Um. Certo? Porque é só girar. Faz sentido? Ok? E quando é ativante? Dois. Um na posição orto e um na posição para. Beleza? Aí é claro que são porcentagens diferentes. Tá, eu consigo formar a mesma quantidade de produtos na posição orto e para? Não. Então vai depender de uma série de coisas, né? Vários mecanismos reacionais. Então sempre tem um que produz em maior abundância, o outro em menor quantidade, enfim. Nunca vão te perguntar isso, qual a porcentagem que vai ser formada de para e qual é a porcentagem de orto. Não, pode ser que tenha algum enunciado que ele te dê essa informação para você usar em alguma outra coisa. Mas te perguntar não, porque não tem como você calcular. Beleza? O que é importante? Eu entender esse conceito. Uma pergunta que muitos alunos perguntam, Débora, muitos alunos me fazem, né? Eu tenho que saber disso para as provas desse ano? Para algumas provas, sim. É um conteúdo base para todas as provas da VUNESP? Não, não é. Então é por isso que é importante a gente entender qual é a prova que você vai fazer. Beleza? Eu espero que você tenha gostado, que você tenha curtido. Se não curtiu o vídeo ainda, curte, né, gente? Curte, que me incentiva a vir aqui gravar outros exercícios para você. E mais que isso, além de curtir, de compartilhar com seus amigos, de se inscrever no canal, você vai deixar aqui embaixo a sua sugestão. Qual exercício você quer que eu resolva para você? Beleza? Então, gente, eu agradeço a companhia e eu te vejo numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.